Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e é com muito prazer que hoje eu estou aqui para ministrar mais um tópico do programa do concurso da Prefeitura de Salvador, Bahia, né? Dessa vez, um assunto que serve para o cargo de agente de trânsito, tá? Então, nessa aula aqui, que estamos divulgando tanto para a plataforma, para você que tem o curso online completo da Loja do Concurseiro, como aqui no YouTube. Nós vamos tratar do artigo 1º até o artigo 20. No final dessa aula, vamos resolver exercícios. Se você deixa como igualmente eu fiz no outro, deixa aí de qual cidade você é, daí está fazendo essa prova e quantos você acertou, tá, pessoal? Então faz isso para a gente ter um feedback aí, como é que você foi o rendimento em relação a essa aula. Bem, nós vamos tratar do decreto municipal número 25.966 de 2015, que é o Regulamento Operacional do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus, chamado de STCO, tá? Então, são vários. Nessa videoaula, a gente vai começar o trabalho do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus, o STCO. Em uma outra aula, que também está no programa, nós vamos falar do Sistema de Transporte Complementar, tá? Complementar, que tem ali 21 lugares, a gente fala em breve, tá bom? Mas nessa aula vamos falar do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus, tá? Então, é o Regulamento Operacional do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus no município de Salvador, Bahia, tá? Então, essa aqui é uma imagem que mostra, por exemplo, alguns equipamentos, alguns veículos, vamos dizer assim, que trafegando pelas ruas, que fazem parte desse sistema STCO, tá? Que é como a toda hora nós vamos nos referir, tá bom? Então, olha só, pessoal, o capítulo 1 diz o seguinte: das disposições preliminares. Na verdade é assim, eu vou ver artigo por artigo todo esse decreto. Vai dar um trabalhão, vão ser horas de videoaula. Não tem problema, pessoal. É importante você ler tudo. Mas, nos exercícios, é que eu coloco aquilo que eu acho que pode cair na prova mesmo, tá? Muita coisa aqui, dificilmente, é quase impossível cair na prova. Mas, a gente vai ler tudo para ter a certeza que cobriu todo o programa, todo o decreto, tá bom? Então, olha só, as disposições preliminares, temos lá o artigo 1º. O serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus no município de Salvador, STCO, reger-se-á. Então, quais são as leis, quais são os regulamentos que vão reger o sistema de transporte público coletivo por ônibus? Bem, primeiro, pelas disposições deste regulamento operacional, que daqui a pouco nós vamos ver que a CEMOB é que vai ficar responsável por operacionalizar isso aqui. Mas o serviço de transporte coletivo por ônibus, primeiro ele é regido por esse regulamento que vamos estudar agora. E também pela legislação que lhe for aplicável, incluindo as disposições dos instrumentos de delegação do STCO. STCO é o Sistema de Transporte Público Coletivo por ônibus, tá bom? O que são os instrumentos de delegação? Daqui a pouco nós vamos ver os conceitos. Mas um instrumento de delegação é um contrato feito pelo poder concedente, ou seja, pela Prefeitura de Salvador, pela Secretaria de Mobilidade, a CEMOB, e a concessionária, por exemplo, a Integra, tá bom? Então, ó, instrumentos de delegação do STCO firmados para a exploração e prestação de serviço. Para uma empresa, que vamos chamar aqui de concessionária de serviço público, ela poder colocar os equipamentos, os veículos dela na rua, ela precisa de um instrumento de delegação. Por quê? Porque a obrigatoriedade de prestar o serviço público é da prefeitura. Ela vai delegar isso para uma concessionária, para uma empresa. Então, o serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus no município de Salvador vai reger-se pelas disposições deste regulamento e também por outras legislações relativas, principalmente os contratos, ou seja, os instrumentos de delegação,
que vão ser assinados entre o poder concedente, que é a prefeitura, e as concessionárias, tá bom? Qual a finalidade de você criar um sistema de transporte coletivo por ônibus? Qual a finalidade, qual o objetivo? Para estabelecer o seu disciplinamento operacional, as regras, o regramento, o seu disciplinamento operacional, em conformidade com a legislação que lhe for aplicável. Que legislação? Essa legislação, incluindo as disposições, de novo, dos instrumentos de delegação do STCO, firmados para a exploração e prestação do serviço, de modo a garantir a prestação de um serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários. Daqui a pouco nós vamos ver o conceito de serviço adequado. O que é um serviço adequado? Nós vamos ver daqui a pouco, pessoal, no próximo artigo, justamente as definições. São cerca de 50 conceitos, 50 definições. Vamos ver o que quer dizer STCO, o que quer dizer serviço adequado, entendeu? Vamos ver o que é linha, vamos ver muitos conceitos. Para quando a gente for ler todo este decreto, a gente não ficar parando. Todo mundo já vai saber o que é um serviço adequado, já vai saber o que é acessibilidade. Então, para que foi criado o STCO? Para que foi criado um serviço de transporte coletivo por ônibus, de passageiros, né? Para quê? Para que foi criado esse sistema? Tá? Para estabelecer o seu disciplinamento operacional. Quer dizer, você cria um regulamento para disciplinar, tá, como vai ser a operação, de acordo com a legislação. Tá? Sempre lembrando que o instrumento, tá, que é um contrato, que vai ser feito de instrumento de delegação, assinado entre a prefeitura, que é o poder concedente, e a concessionária, o que está escrito lá tem poder de lei aqui para esse regramento. Aí nós temos o artigo 3º. Caberá à CEMOB, Secretaria Municipal de Mobilidade, o disciplinamento e a fiscalização operacional do STCO. Por isso que daqui a pouco nós vamos dizer que o poder concedente é a Prefeitura de Salvador, mas quem vai representar vai ser a Secretaria de Mobilidade, tá bom? Então, caberá à Secretaria Municipal de Mobilidade, CEMOB, o disciplinamento e a fiscalização. Então, o disciplinamento, criar as regras e a fiscalização operacional do STCO é a CEMOB, sem prejuízo das funções de regulação, controle e fiscalização dos instrumentos de delegação do STCO firmados no âmbito do STCO, atribuídas à Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador, ASAL. Tá bom? Então, presta atenção. Cada um tipo de serviço público tem uma agência reguladora. Tá? Lá na parte, por exemplo, do concurso da Embasa, a gente fala na AGERSA. Aqui a gente fala na ARSAL. Cada tipo de serviço público tem a sua agência reguladora. Então, preste atenção. A Secretaria Municipal, cabe a ela disciplinar e fiscalizar. Ah, mas então a agência reguladora ARSAL não pode fiscalizar? Pode sim. Ela tem o papel dela de regulação, de controle e fiscalização. Tá? E essa regulação, controle e fiscalização, isso vai estar previsto exatamente no instrumento de delegação, no contrato feito, por exemplo, entre a Prefeitura de Salvador e a ARSAL, a agência reguladora, tá bom? Então, lá vai estar dizendo qual o papel da agência reguladora, tá bom? Mas a CEMOB é que é responsável pelo disciplinamento e fiscalização operacional do STCO, tá? Claro, sem prejuízo das funções da ARSAL, que é a agência reguladora, que tem o papel de regular, controlar e fiscalizar. Então, preste atenção que aqui é uma questão para a prova. A quem compete o disciplinamento e a fiscalização operacional do STCO? CEMOB. Ele pode colocar ARSAL na outra alternativa, pode colocar outra secretaria na outra alternativa, mas o disciplinamento e a fiscalização operacional do sistema de transporte coletivo por ônibus é da CEMOB, a competência, tá bom? Definições, tá? Basicamente essa aula vão ser só definições. O artigo 4º diz assim: para efeito de entendimento, para você entender melhor o que está escrito nesse decreto, e padronização da linguagem, serão adotadas neste regulamento operacional e nos demais atos complementares
bem como na relação cotidiana entre as partes, as seguintes definições. Pessoal, tem cerca de 50 definições aqui. Elas vêm em ordem alfabética, mas a ordem alfabética não é a ordem mais legal para você estudar para a prova. Então aqui eu misturei um pouco os termos que se relacionam uns com os outros, tá? E para a gente poder entender. De qualquer maneira, eu deixei aqui, ó, o número, tá? Eu deixei aqui o número, por exemplo aqui, ó, 48. Aí você vai lá. Mas aqui eu começo logo definindo STCO. Se você for procurar na sua apostila, na sua lei, que você pode baixar no link, né? Pode baixar na sua área do aluno também, você vai ver que ela está lá no final, porque é com a letra S. Tá bom? Mas aqui eu coloquei de uma ordem que eu acho mais interessante. Já que eu vou ministrar uma aula sobre o sistema de transporte de passageiros coletivo por ônibus, primeira coisa que eu preciso fazer é definir o que é STCO. O que é STCO? É a denominação, é o nome dado ao serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus. Serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus, tá? Nós temos um outro regulamento para os mototáxis, para os táxis, para os transportes complementares. Esse aqui é o coletivo por ônibus, no município do Salvador, tá? Ou de Salvador, tá? Hoje está se usando atualmente a coisa no município do Salvador. Mas se na hora da prova o autor da questão da banca colocar de Salvador, não vamos pedir anulação, que não faz sentido. Eu aqui vou falar mais o de Salvador, que é onde o costume já fez, mas na prova isso tanto faz, tá? No município do Salvador, compreendendo. O que compreende esse sistema, esse serviço público de transporte coletivo? Compreendendo o conjunto de rotas de serviços ou linhas convencionais. Daqui a pouco vamos ver o que é uma linha de ônibus. Também compreende os veículos. Olha, compreende, pessoal, preste atenção aqui. O serviço, tá, de transporte coletivo, ele compreende as rotas, que também são chamadas de linha, compreende os veículos, os ônibus, a infraestrutura, por exemplo, os terminais, os meios tecnológicos, por exemplo, o bilhete eletrônico, os recursos humanos, as pessoas que trabalham nisso, os meios de informação, disponibilizado à população para o atendimento das suas necessidades de deslocamento do território do município. Então, o que é STCO? É o Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus. Quando eu falo serviço público, eu estou me referindo às linhas, ou seja, os trajetos, os veículos, os ônibus, a infraestrutura como as ruas, os terminais, os meios tecnológicos, as pessoas que trabalham e os meios de informação. E o que é uma rede de transporte? Rede de transporte é um conjunto de linhas do STCO. Daqui a pouco vamos ver o que é linha. Mas um conjunto de linhas, você já tem ideia o que é uma linha de ônibus, né? São ônibus que fazem o mesmo percurso. É uma linha, tá bom? Mas não é um percurso em si, é o conjunto de ônibus que fazem aquele percurso ali. Rede de transporte é o conjunto de linhas do STCO, compreendido pelos seus itinerários, seus caminhos e demais equipamentos utilizados para a operacionalização do serviço, tá? Equipamentos, ele vai usar muitas vezes o nome equipamentos para se referir ao transporte, ao veículo, ao ônibus, tá? Então, é o conjunto de linhas do STCO, é a rede de transporte, compreendido pelos seus itinerários, os caminhos e demais equipamentos utilizados para operacionalizar o serviço. Forma uma rede de transportes, tá bom? O que é o poder concedente? O que são as concessionárias? Os dois vão assinar um instrumento de delegação, tá? O papel do serviço público de fornecer, de realizar o serviço público de transporte coletivo por ônibus é da Prefeitura de Salvador, mas ela não vai prestar diretamente, então ela vai delegar para uma concessionária. É o poder concedente, você vai pensar assim, é a Prefeitura de Salvador. Poder concedente, referência ao município de Salvador, tá? Que vai ser representado pela CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade. Mas, na verdade, o poder concedente
é o município. Só que a secretaria é uma seção dele, né? Nem tem personalidade jurídica. Então, poder concedente, referência, quando ele falar poder concedente, ele está fazendo uma referência ao município de Salvador, à prefeitura. Ente público titular dos serviços públicos delegados, que poderá atuar no âmbito do STCO, por meio dos órgãos de sua administração direta ou indireta, incumbidos de planejar, coordenar, executar e controlar a política municipal de transportes coletivos. Ela pode realizar diretamente ou ela pode delegar. Mas falou em poder concedente, pensa Prefeitura de Salvador, município de Salvador, pensa em CEMOB. Agora, concessionárias são as sociedades, vamos dizer assim, empresas, de propósito específico, que titularizam, que ficam sendo titulares, mediante os contratos de concessão, a delegação para a exploração e operação do sistema de transporte coletivo por ônibus. Então, a concessionária é o outro lado do contrato. De um lado do contrato, a prefeitura, o município, através de licitação, vai fazer um contrato com a concessionária, para que ela possa explorar o serviço, colocar os ônibus dela naquela determinada linha, tá bom? Temos aqui, a título de exemplo, né, de concessionárias, Integra, né, com a OT Trans, Plataforma, Salvador Norte, que formam a Integra, tá bom? Então, aqui temos uma concessionária de serviços públicos de transporte coletivo por ônibus, tá? Poder concedente, Prefeitura de Salvador, Município de Salvador. Concessionária, as empresas de ônibus. Vai ter um instrumento de delegação, um contrato entre elas duas. Tá aqui, ó, o que vem a ser um instrumento de delegação do STCO. O que é um instrumento de delegação? É um contrato de concessão, firmado entre o poder concedente, ou seja, entre o município de Salvador e os entes privados selecionados através de processo licitatório que formalizam a delegação para exploração e prestação do STCO. Ou seja, é um contrato de concessão firmado entre o poder concedente e os entes privados, que são as concessionárias, tá bom? O que é polo gerador de viagem, tá? Então, o que é um polo gerador de viagem? Imagine que vão abrir um novo shopping center em determinado bairro de Salvador. Ou então um novo conjunto residencial com milhares de apartamentos. Então, o que é um polo gerador de viagem? É um empreendimento que gera demanda de passageiros e necessidade de atendimento pelo STCO. Então, é um empreendimento. Então, uma nova casa de show, uma casa noturna, ou um novo estádio de futebol, um empreendimento que gera demanda de passageiros e necessidade de atendimento pelo sistema de transporte coletivo por ônibus, é chamado de polo gerador de viagem, tá bom? Porque lá na frente, quando nós formos ler o decreto inteiro, ele não vai ficar explicando, ele vai dizer, no caso de um polo gerador de viagem, compete à concessionária enviar um projeto para o poder concedente, ele não vai dizer que é o município, pedindo, solicitando para acrescentar a quantidade de ônibus, etc, etc. Ele só vai dizer polo gerador de viagem. Aí você tem que pensar, opa, é um empreendimento que ali, novo, que surgiu ali e que está demandando passageiros, tá bom? Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador, ASAL. O que é? O que vem a ser? Ora, o próprio nome já diz, é uma agência reguladora e fiscalizadora. Ela é uma autarquia especial. Todas as agências reguladoras são autarquias especiais, responsável pela regulação, fiscalização e controle. Agora há pouco, no artigo anterior, eu já tinha dito isso, que a agência reguladora, que a CEMOB, ela vai disciplinar e fiscalizar o STCO, sem prejuízo das atribuições da ARSAL, que vai regular, fiscalizar e controlar os instrumentos de delegação, os contratos, no âmbito das competências previstas no Decreto Municipal 24729, total, que criou a ARSAL, tá bom? O importante é o que a agência reguladora vai fazer, o que ela vai fiscalizar, controlar, regular, tem que estar escrito no contrato. É ele que ela vai poder fazer, ela vai fazer cumprir, vai fiscalizar o cumprimento desse contrato, desse instrumento de delegação, feito entre a prefeitura e a concessionária. O que é Conselho Municipal de Transporte, CMT? É um órgão colegiado, ou seja, ele tem representantes de vários órgãos e da população. É um órgão colegiado, a gente chama de colégio. Assim como tem o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Estadual de Educação, existe o Conselho Municipal de Transporte. É um órgão colegiado, formado por representantes de vários órgãos.
representativo da comunidade na gestão política de transporte da cidade, funcionando em caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo. Então, ele serve para dar assessoria para o governo, serve para fiscalizar e também para tomar decisões, para deliberar. É o Conselho Municipal de Transporte. Temos representantes da comunidade. O que vem a ser o Comitê Técnico? O Comitê Técnico é importante, inclusive nessa aula, no final dela, eu vou falar disso. O Comitê Técnico é um grupo de trabalho responsável pelas discussões sobre o planejamento da rede de transporte do município e sobre a análise das demandas de alteração de programação da rede e da oferta dos serviços. Esse comitê, a gente vai falar depois, que ele é formado por 3 representantes do poder concedente, que é da prefeitura, e mais um representante de cada uma das concessionárias, etc, etc, etc. Então, por exemplo, vai ter um grande jogo de futebol, Bahia e Vitória, e aí é preciso mexer com as linhas de ônibus e tal, tal, tal. O comitê técnico vai ter que entrar em ação. Para quê? Para poder discutir sobre o planejamento da rede de transporte do município e sobre a análise das demandas, das necessidades de alteração de programação da rede e da oferta do serviço. Tá bom? Então é o comitê técnico. Não se preocupem que todas as palavras e conceitos que eu estou vendo aqui, elas vão se repetir ao longo do decreto. Ele está justamente explicando um por um para que você não tenha dúvida no futuro. O que é o Centro de Controle Operacional, CCO? Esse não é importante para a prova, tá? Centro de Controle Operacional. Mas a gente vai ler, mas não tem importância. É uma unidade de trabalho, é um grupo, é uma equipe composta por equipamentos, sistemas, processos de trabalho e recursos humanos que permitem a identificação do posicionamento geográfico dos veículos em operação. Então, olha só, eles estão no sistema com computadores, com GPS, pessoas trabalhando, sistemas. Para quê? Identifica o posicionamento geográfico dos veículos que estão em operação, exatamente onde eles estão. Então, é um centro de controle, tá? A comunicação de dados e voz com os veículos, tá? A orientação de ações operacionais a serem executadas pelos motoristas e pelos controladores de operação na regulagem operacional das linhas. Tudo de forma a garantir a observância do plano operacional e a regularidade da operação do STCO. Daqui a pouco nós vamos falar o que vem a ser um plano operacional. É um dos conceitos que tem aqui. Mas o centro de controle é tipo você vê em filme, aquele centro de controle cheio de monitores de computador e tem ali um contato com os ônibus, entendeu? As câmeras dos ônibus, com as regiões, envolve as pessoas, envolve os equipamentos, tudo isso, tá? Que identifica o posicionamento geográfico e faz o sistema de comunicação de dados e voz. O que é uma área operacional? O que é um agente de fiscalização? Agente de fiscalização é interessante, porque aqui é você. Tá? Aqui você vai trabalhar para trabalhar aqui, né? Para ser um agente de fiscalização. Vamos lá. O que é uma área operacional? É uma delimitação territorial, por exemplo, um bairro, contratualmente estabelecida para a atuação exclusiva de cada uma das concessionárias na operação do STCO. Então, quer dizer, quando é feito o contrato, ela vai dizer, você só pode fazer a linha neste percurso, só. Então, isso é uma área operacional. É a área em que aquela concessionária pode trabalhar. Então, é uma delimitação territorial que tem que estar no contrato, ou seja, no instrumento de delegação, assinado pelo poder concedente e a concessionária, estabelecido para atuação exclusiva de cada uma das concessionárias na operação. Nós vamos ver daqui a pouco as áreas intra-áreas, interáreas. Vamos ver que algumas das áreas, mais de uma linha, mais de uma concessionária pode atuar. Tá bom? O que é um agente de fiscalização? É um profissional credenciado pelo poder concedente, ou seja, credenciado pela Prefeitura de Salvador, responsável pelas atividades operacionais de disciplinamento e fiscalização do STCO, na forma deste regulamento operacional. Não impede, por exemplo, em outros municípios, que a Prefeitura, ela, ao invés de criar os seus próprios agentes, faça um convênio, por exemplo, com a Polícia Militar do Estado. Mas não é o caso de Salvador. Então, é um profissional credenciado pelo poder concedente, ou seja, credenciado pela Prefeitura, está responsável por essas atividades operacionais de disciplinamento e fiscalização. No caso aqui, é a CEMOB, tá bom? São aqueles que vão trabalhar para a CEMOB, você que vai passar no concurso.
Aí vamos falar agora das integrações, muito comum, né? Ter a integração física, ter a integração intermodal, integração financeira, tá? O que quer dizer tudo isso, né? Tá? Até a própria concessionária Integra usa o nome já lembrando dessa integração. A ideia de eu pegar trocar de veículos, de ônibus, mas pagando a mesma tarifa, por exemplo. Vamos falar dessas integrações. Aqui pode cair uma questão na prova, porque ele pode querer que você saiba a diferença entre integração física, integração intermodal, integração financeira. O que vem a ser uma integração física? É a modalidade de integração através do qual o usuário transfere-se entre linhas do STCO de um ônibus para o outro, respeitadas as condições pré-estabelecidas para a sua realização. Aí você tem que ter um tempo, se passar de tanto tempo já não pode mais, aí é outra história. Mas a modalidade de integração física é um modo de integração, beleza? Através do qual o usuário transfere-se entre linha do STCO. Não é entre o STCO e o sistema de transporte complementar. Hoje já é permitida essa integração em Salvador, mas não é isso. É entre linhas do próprio STCO, de um ônibus, uma linha de ônibus para outra, tá bom? Integração intermodal é a modalidade de integração através do qual o usuário transfere-se entre os diversos modais de transporte público em operação na cidade. Por exemplo, eu vou mudar do ônibus, do coletivo ônibus, para o metrô, ou então para o micro-ônibus, para o sistema complementar, entendeu? Ou para o sistema de táxi. Não importa, é uma integração intermodal. Tá? Essa integração é a modalidade de integração através do qual o usuário transfere-se entre os diversos modais de transporte público em operação na cidade, respeitadas as condições pré-estabelecidas para a sua realização. É genérico o conceito aqui. Eu não estou entrando ainda no mérito se existe ou se não existe essa ou aquela outra integração intermodal. Mas quando você passa de uma linha do STCO para outra linha do STCO, é integração física. Quando você passa do STCO para um outro sistema, aí é integração intermodal, entre modais, tá? Modal aéreo, modal aquático, modal marítimo, vamos dizer assim, que é mais correto, modal terrestre, de um para o outro, você vai ter essa integração. Além da integração intermodal, nós temos a integração tarifária, que vai lembrar tarifa. Então, bora ver primeiro o que é tarifa? Só o que é tarifa? É o preço definido conforme os instrumentos de delegação do STCO. Só o que é mesmo instrumento de delegação? Contrato. Instrumento de delegação é o contrato. A gente já sabe que instrumento de delegação é o contrato assinado entre o poder concedente e as concessionárias. Então, o preço é definido conforme o instrumento de delegação do STCO. Pago diretamente pelos usuários, você pega ônibus dos STCO contra a prestação do serviço. R$4 que você paga lá, por exemplo, na tarifa de ônibus. Tarifa é o preço definido conforme o contrato, pago diretamente pelos usuários pela prestação do serviço. Opa, volta aqui, volta. Tá, isso é a tarifa. E o que é a integração tarifária? É a funcionalidade potencial, não quer dizer que ela está em prática, mas existe essa potencialidade do sistema de bilhetagem eletrônica implantado no STCO, que permite aos usuários a realização da integração intermodal, por exemplo, o ônibus metrô, mediante o pagamento de uma tarifa integrada. Então, é a integração tarifária. O fato de eu passar de um ônibus para o outro, tá, é uma integração física. Agora, eu fazer isso pagando um só bilhete, aí é porque tem uma integração tarifária. Quer dizer, eu estou fazendo questão de ver todos os conceitos, pessoal, porque depois, quando a gente for ver o decreto todo, é possível que você já avance mais rápido na matéria, compreenda mais rápido a matéria, tá bom? E mais, tem muita chance, pessoal, de na prova ele criar questões, como eu criei no final dessa videoaula, tem 8 questões, tá? Que para você ver como é que funciona, e ele cobrar isso para você na prova, tá bom? Então vamos lá. E o que é integração temporal? Integração temporal é a funcionalidade, de novo, potencial, não necessariamente existe ainda, do sistema de bilhetagem eletrônica implantado no STCO, que permite aos usuários a realização, dentro de um intervalo de tempo definido, da integração física no STCO.
Tá? Então, na integração física, hein? Ou seja, de um ônibus do STCO para outro ônibus do STCO, dentro de um intervalo de tempo. Depois disso, não adianta mais. Aí é a integração temporal. Temporal. Nem em todo lugar vai existir, porque é uma funcionalidade potencial que vai sendo implementada conforme a necessidade. O que são cartões eletrônicos de passagem? Tem tudo a ver com essa integração aí de pagamento de uma tarifa. São cartões eletrônicos de acesso ao ônibus através do sistema de bilhetagem eletrônica implantado nos veículos. Você entra no veículo, lá tem um local para você aproximar, tá? O seu cartão. E aí ali já registra o tempo que você tá, quanto você pagou, quanto você tem de crédito. Cartões eletrônicos são cartões eletrônicos de passagens, são cartões eletrônicos de acesso ao STCO, tá bom? Intervalo, itinerário e linha. Intervalo. Vamos ver. Qual o conceito de intervalo? Quando na legislação ele falar em intervalo, ele está se referindo a quê? A medida de tempo entre os horários de viagem. Tá? Então, por exemplo, 16h30, 16h45, 17 horas. O intervalo, quer dizer, essa subtração aí, é a medida de tempo, é o intervalo, entendeu? É a distância, quer dizer, é a medida de tempo entre os horários de viagem, ou, em outras palavras, que dá no mesmo, entre a medida de tempo, medida de tempo, intervalo, né? Intervalo é tempo, entre a passagem de veículos consecutivos de uma mesma linha em qualquer ponto do seu trajeto. Então, eu acabei de chegar no ponto, perdi o ônibus, passou, perdi. Daqui a pouco, 20 minutos, passa outro. Pronto, 20 minutos é o intervalo. É a medida de tempo entre a passagem de veículos consecutivos de uma mesma linha em qualquer ponto do seu trajeto. Tá? Mesma coisa, se uma outra pessoa perder o ônibus a 10 km para frente, também depois do mesmo tempo, mesmo intervalo, vai passar outro. Itinerário, todo mundo sabe, itinerário é o caminho, né? Itinerário é o caminho. É a trajetória da viagem ao longo da malha viária, compreendendo pontos terminais e pontos de parada. Daqui a pouco tem o conceito de ponto terminal e ponto de parada. Todo mundo tem ideia, né, pessoal? Ponto terminal é o início e o fim, né, da rota. E ponto de parada são os pontos que tem ao longo do percurso, não é isso? Então, o itinerário é a trajetória. Por exemplo, o ônibus sai daqui, faz todo esse percurso e chega aqui. Esta linha é a trajetória, é o itinerário, não é isso? É a trajetória da viagem ao longo da malha viária, compreendendo pontos terminais e pontos de parada. O que vem a ser linha de ônibus? Linha de ônibus, muitas vezes você pensa no próprio ônibus, não é isso? Será que é isso? Será que também é isso? O que é linha? É o conjunto de viagens de ônibus organizadas em um itinerário regular entre pontos terminais e de parada, com horários definidos. Então, se você tem uma viagem que vai de um determinado bairro para um outro bairro, ali consolida uma linha, tá? Quer dizer, um conjunto de viagens de ônibus. Aquela linha, os ônibus, vai ter vários ônibus fazendo aquela linha. Mas não pode confundir linha com itinerário. Itinerário é a trajetória. A linha é o conjunto de viagens. Esta linha é composta, por exemplo, de 50 ônibus, de 40 ônibus. A linha Salvador até o centro, por exemplo, tem 50 ônibus. Essa é a ideia, tá bom? De um ponto ao centro. Conjunto de viagens de ônibus organizadas em um itinerário regular. Quer dizer, itinerário é uma trajetória. Então, o conjunto das viagens, tá, é que formam a linha. Tá bom? Essa linha passa entre pontos terminais, tem o início e fim, e os pontos de parada, tá bom? Agora, isso é uma coisa que eu acredito muito que vai cair na tua prova, tá? Que lá na frente a gente vai falar que existem o sistema de transporte coletivo por ônibus de Salvador, está organizado exclusivamente em 3 tipos de linhas. Linhas interáreas, linhas intraáreas e linhas radiais. Tá? Então, presta atenção, pessoal. Inter, geralmente é o que? Entre, não é isso? Entre uma coisa e outra, é isso? Intra, é dentro. Tem que ter cuidado com isso. O próprio prefixo aqui pode te ajudar.
Vai ficar tipo entre um ponto e outro, vamos dizer assim, intra, dentro, tá? Então, ó, linhas interáreas quer dizer que é entre uma área e outra. São linhas que ligam regiões situadas em áreas operacionais distintas. Então, se eu tenho uma região aqui, tá? E tenho outra região aqui. Então, as linhas que ligam regiões situadas em áreas operacionais distintas são linhas interáreas, tá? Agora, o que são linhas intra-áreas? São linhas que ligam regiões situadas dentro da mesma área operacional, tá? Então, por exemplo, dentro do mesmo bairro. E tem umas linhas que ficam só dentro do bairro, outras, ou então de uma região, uma área operacional, que comporta alguns bairros, e outras que saem desse bairro, desse conjunto de bairros para outro. Então, interáreas ligam regiões situadas em áreas distintas. Já intra-áreas ligam regiões situadas, uma rua e outra, dentro da mesma área operacional. E linhas radiais são aquelas que vão para o centro de Salvador. Então, linhas radiais são linhas que ligam regiões das áreas operacionais ao centro antigo da cidade. Tá? Então, são formadas várias áreas operacionais e tem o centro. Por isso que é radial, pessoal. Olha, a ideia é que aqui está o centro. Ó. Várias linhas de ônibus vão até o centro, que é o centro de Salvador. Então, por isso que é radial. Olha uma ideia de raio de bicicleta, por exemplo. Radial, entendeu? Linhas que ligam regiões das áreas, aqui são as áreas operacionais. Então, imagina que isso aqui são várias áreas operacionais. De uma área operacional para outra, é interáreas. Aqui mesmo, dentro da mesma área operacional, intra-área. E de qualquer área operacional para o centro antigo de Salvador, linha radial. Tá bom? O que é um serviço adequado? A gente falou lá no comecinho dessa aula que depois ia ter o conceito de serviço adequado. Então, por isso que é importante você saber o conceito de tudo, ter pelo menos noção, para quando você vai lendo o decreto, você vai clareando, você vai tendo um conhecimento, um entendimento melhor, tá bom? Então, o que é um serviço adequado? É aquele serviço que satisfaz, tipo assim, esse serviço está horrível, esse serviço não está bom, então ele não é adequado. O que é um serviço adequado? Um serviço de transporte público coletivo por ônibus adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, de continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Tarifa módica é uma tarifa que o preço é baixo, nem tanto, R$4, né, pessoal? Mas não se preocupem que quando a gente for falar o decreto mais para frente, ele vai falar em serviço adequado e vai repetir isso aqui, vou ter que decorar. Regularidade, continuidade, vamos explicar um por um. O que é regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade da tarifa, tá bom? Então a linha tem que ser regular, o serviço tem que ter continuidade, não pode, uma semana tem ônibus, outra não tem, um dia tem, outro não tem. O que é continuidade? Inclusive, um dos conceitos que é continuidade, ele já explica aqui. O que vem a ser continuidade? É o direito dos usuários à manutenção, que seja mantido em caráter permanente da prestação do serviço. Nós temos direito à continuidade. Ou seja, nós saímos de casa para o trabalho, temos o direito de, ao voltar do trabalho para casa, que tenha o serviço. Ou seja, o serviço é contínuo. Não pode simplesmente o dono da concessionária, o dono da empresa de ônibus dizer, não, hoje não vou mandar meus ônibus para a rua, não quero, estou rico, não preciso. Não pode, tá? Porque nós temos direito a um serviço adequado. E uma das coisas que caracterizam um serviço adequado é a continuidade, tá? É a ideia de continuidade mesmo, tá? De continuação, de você ter um serviço e ele não ser interrompido, tá? Então, é o direito dos usuários à manutenção, a que seja mantido em caráter permanente a prestação do serviço. O que é conforto? Ora, é um direito que os usuários têm. Por exemplo, de ter um ar-condicionado no ônibus, né, pessoal? Nem sempre isso é cumprido. Mas conforto é o direito dos usuários a condições que assegurem, na forma da regulamentação dos serviços, o seu bem-estar e comodidade nos veículos, nos pontos de parada, nas estações de integração, nos pontos de conexão, dentre outros.
É ter um banheiro, por exemplo, numa estação, num ponto de conexão, entendeu? Isso é conforto. Não é só dentro do veículo, tá? Não é só dentro do veículo. Tanto que daqui a pouco nós vamos aprofundar essa questão do conforto. Por enquanto, conforto é o direito que nós temos a condições boas, tá? Agora, olha só, módulo de conforto, módulo de conforto. As concessionárias, pessoal, no contrato, no instrumento que é assinado entre o município de Salvador e a concessionária, no instrumento de delegação, elas se obrigam a implementar módulos de conforto. O que seria um módulo de conforto? Por exemplo, uma estação no terminal com banheiro, um Wi-Fi para a pessoa usar, não é isso? Um banco, um telefone público, tá? Então, o que é um módulo de conforto? São equipamentos urbanos, por exemplo, um banco seria um telefone, um computador, um banheiro, equipamentos urbanos, construídos pelas concessionárias, muito importante isso, hein? Construídos pelas concessionárias, tá? Construídos nas proximidades dos pontos terminais de linha, conforme especificações constantes nos contratos, ou seja, nos instrumentos de delegação da STCO, destinados a oferecer conforto, segurança, comodidade e facilidades para os passageiros e para o pessoal da operação. No caso, os funcionários, motoristas, cobradores, supervisores. Então, equipamentos urbanos construídos pelas concessionárias, pelas empresas de ônibus, nas proximidades dos terminais de linha, tá bom? Conforme foi especificada a obrigação dele no contrato, destinado a oferecer conforto, segurança, comodidade e facilidade para o passageiro e para o pessoal de operação. Ok? O que é taxa de conforto? Aí, taxa de conforto já tem a ver com dentro do ônibus. Falou em taxa de conforto, pensa numa pessoa, num passageiro no ônibus em pé. Tá lá a pessoa em pé no ônibus. Ônibus lotado. Então, como é a taxa de conforto? É a razão, a divisão entre o número de passageiros em pé. Então, por exemplo, tem 20 passageiros em pé, tá? E a área útil a estes destinadas no interior do veículo. Por exemplo, lá dentro tem 5 metros quadrados. 5 metros quadrados. Então, a razão entre o número de passageiros em pé, por exemplo, 20, e a área útil a estes destinadas no interior do veículo. Por exemplo, 5 metros. 20 dividido por 5 vai dar 4, entendeu? Medida pelo número de passageiros por metro quadrado, entendeu? Então, vai dar aqui 4 por metro quadrado, por exemplo. Entendeu? Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. 4 passageiros por metro quadrado. 4 por metro quadrado vai ficar... Imagina se colocar mais, entrou mais gente no ônibus. Então, 30 agora. 30 dividido por 5, agora já dá 6. Já são 6 passageiros por metro quadrado. Todo mundo apertadinho. Significa que a taxa de conforto ela é bem menor. Entendeu? Quanto maior essa razão, menor o conforto. Acessibilidade. Quando você fala em acessibilidade, se pensa muito no cadeirante, se pensa muito nessas questões no deficiente, mas não é só isso, pessoal. Quando você fala acessibilidade, inclusive é o primeiro conceito que você tem na lei. Só que aqui eu não coloquei na ordem, porque não precisa. A acessibilidade é uma condição de utilização. Condição de utilização dos veículos, dos terminais, dos dispositivos e equipamentos do sistema de transporte por qualquer pessoa com segurança e autonomia total ou assistida, tá? Então, o conjunto, poxa, aqui eu consigo comprar o meu bilhete sozinho ou alguém me ajudando aqui direto na máquina ou então no guichê, eu consigo encontrar facilmente porque tem placas aqui. Isso tudo é acessibilidade. Acessibilidade é uma condição de utilização, tá? Que faz com que a pessoa use com segurança e autonomia, tá bom? É a acessibilidade, são condições de utilização dos veículos, dos terminais. Olha que tudo é acessível. Essa é a ideia de acessibilidade. Aqui tudo é acessível. O ônibus é acessível, o sistema é muito fácil de... Eu vou com o meu cartão ali direto, compro o meu bilhete. Entendeu? A acessibilidade nesse sentido. Condição de utilização dos veículos, dos terminais, dos dispositivos e equipamentos do sistema de transporte por qualquer pessoa com segurança e autonomia, total ou assistida. Tá? Ou ele usa sozinho ou com a ajuda de outra pessoa. Tá? O que é frota programada?
O que é capacidade do veículo? Essa é boba, né? O que é quadro de horário? Também essa é boba. O próprio nome já faz você pensar, quadro de horário, horário que vai sair os ônibus. Capacidade do veículo, cabe tantos passageiros em pé, tantos sentados. Que é frota programada? Está programado tantos ônibus para um dia típico ou para um dia atípico. Vamos já ver o que é isso. Frota programada é a quantidade de veículos necessárias para a execução das viagens de uma linha ou conjunto de linhas. É a frota. Esta linha que sai do centro até a periferia, ela contém 30 ônibus, por exemplo. A quantidade de veículos necessários para a execução das viagens de uma linha ou conjunto de linhas é a frota programada, tá bom? Essa frota programada, se aumentar a necessidade, a demanda, as concessionárias podem solicitar a alteração disso aqui. O poder concedente também. O que é a capacidade do veículo? É a quantidade máxima de lugares disponíveis nos veículos para transporte de passageiro. Capacidade máxima, a lotação máxima, tantos em pé, tantos sentados, é a capacidade do veículo. Quantidade máxima de lugares. O que é quadro horário ou quadro de horários? É a relação de horários estabelecidos para as viagens partindo de cada ponto terminal. Tem que ter. Aí está dizendo o conceito, lá na frente ele vai dizer que é uma obrigação da empresa manter um quadro de horário visível, etc, etc. Tempo de viagem, também esse nem precisava eu ler, mas eu estou dizendo que eu vou ler todos. Tempo de viagem é a duração total da viagem. Não é isso? Ó? Tempo de viagem é a duração total da viagem, incluindo-se os tempos de percurso e de parada nos terminais. Quer dizer, ele saiu às 8h30, chegou ao terminal às 9h30. 60 minutos é o tempo de viagem. Não importa se ficou parado muito tempo, se parou muito, se foi direto, se é expresso, não interessa. O que é quilometragem ociosa? Bem, quando o ônibus está no percurso dele no dia a dia, essa quilometragem não é ociosa. Mas quando ele sai de manhã cedo, por exemplo, de madrugada, lá do terminal dele, lá da garagem dele, para o ponto onde ele vai começar a viajar, esse momento ele está sem passageiros. Essa quilometragem é ociosa. Ou então, quando ele fez a última corrida dele, e aí ele vai voltar para a garagem. Esse percurso desse último ponto dele aí para a garagem é a quilometragem ociosa. É o deslocamento do veículo do STCO, Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus, da garagem para o terminal inicial do itinerário da linha e vice-versa, sem embarque de passageiros, hein? Sem. Quando ele vai da garagem para o ponto onde ele vai começar o trabalho, ele vai sem passageiros. E também quando é no final do dia, ele vai devolver o ônibus para a garagem, retornar para a garagem, esse percurso é sem embarque de passageiros, tá bom? Ele vai direto, para, claro, só nos semáforos, etc, etc, nas faixas. O que é ponto de parada e o que é ponto terminal? Ora, isso aqui também é muito básico, nós até já falamos. Quer dizer, ponto terminal é o início e o fim, né? É o ponto onde está situada a base operacional das linhas, tá? Geralmente sai de uma garagem, chega então no terminal de integração. Agora o ponto de parada fica espalhado pela cidade, local pré-estabelecido e devidamente sinalizado para embarque e desembarque de passageiros ao longo do itinerário da linha. Beleza, esse aqui é uma aposta minha para a prova, tá? O que é um dia típico? O que é um dia atípico? Tá? E quando ele não é típico e nem atípico, existe? Existe. Olha só. O que é um dia típico? É um dia útil, é um dia normal, é um dia útil de segunda a sexta-feira, exceto feriados, situado fora do período de férias escolares e que não esteja inserido entre 2 dias não úteis. Então, por exemplo, é porque, pessoal, nos dias típicos, a programação da frota, dos horários, é uma programação normal. Mas, quando não é um dia típico, tem que mudar. Então, olha só, dia útil, situado fora do período de férias escolares. Então, por exemplo, em março. Pronto, em março, não é férias escolares, março. Então, por exemplo, dia de quarta-feira, mas quinta-feira não é feriado, terça-feira não é feriado, porque assim, se quinta-feira é feriado, se quinta é feriado,
Sexta vai ficar entre 2 dias que não são úteis, não é isso? Vai ficar quinta feriado e o sábado não é útil. Então, esse dia que está aqui no meio, ou seja, não, ele está inserido entre 2 dias não úteis, o feriado e o sábado, ele seria um dia atípico, tá? Então, típico é um dia útil, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, situado fora do período de férias escolares, e que não esteja inserido entre 2 dias não úteis, tá bom? E o que é um dia atípico? Lembra quando você fica na parada do ônibus e demora um tempão, tipo no domingo ou no feriado? É um dia atípico, é um dia útil, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, situado dentro do período de férias escolares, nas férias eles diminuem a frota, ou um dia útil inserido entre 2 dias não úteis, ou ainda um terceiro caso, um dia útil com demanda pelos serviços que seja alterada em função de eventos específicos. Vai ter um show da Ivete Sangalo na Fonte Nova. Vai ter o Bahia e Vitória. Opa! É um dia útil, é uma quarta-feira. Mas a demanda pelo serviço está sendo alterada em função de algum evento específico. Então, é um dia atípico. Tá bom? Então, um dia atípico é um dia útil de segunda a sexta-feira, exceto feriados, situado dentro do período de férias escolares. Tá? Ou um dia útil. Um dia atípico não necessariamente vai ser pouco ônibus. O dia atípico vai ter que ser calculado, o poder concedente vai ter que calcular o que ele quer para a frota daquele dia, entendeu? É um dia atípico, pode ser atípico porque vai ter pouco ônibus ou porque vai ter que ter muito ônibus, muito mais ônibus. Ele não é um dia comum, é um dia útil de segunda a sexta-feira, exceto feriados, situado dentro do período de férias escolares, ou um dia útil inserido entre 2 dias não úteis, ou ainda um dia útil cuja demanda pelos serviços seja alterada em função de eventos específicos. Qual a diferença de caso fortuito para força maior? Assim, nos casos de caso fortuito ou força maior, nós não vamos indenizar. Ou tipo isso, ou então não pode fazer, exceto em caso de fortuito ou força maior. A grande diferença, pessoal, a igualdade é que são coisas que você não esperava. E aconteceu, mas uma aconteceu provocada pelo ser humano. Outra aconteceu relacionado às forças da natureza. Então, caso fortuito é uma circunstância imprevisível e inevitável, provocada por fatos humanos e que interfere na conduta de outros indivíduos. A exemplo das manifestações populares em via pública, uma passeata, greves, assaltos, quebra de veículos, etc. É um caso fortuito. Tá? Agora, o que é força maior? É uma ocorrência também inevitável, só que relacionada a forças da natureza, como raios, tempestades, enchentes. Tá bom? Caso fortuito, provocado por fatos humanos. Força maior, relacionada às forças da natureza. Ambos são condições inevitáveis. Tá bom? Auto de infração. Você que vai ser um agente de trânsito, vai preencher um auto de infração. Auto de infração é um documento emitido pela fiscalização do poder concedente, no caso, você que vai trabalhar na CEMOB, por exemplo, que registra a ocorrência de uma infração às normas regulamentares estabelecidas. Um auto de infração. E o que é uma notificação? Notificação é quando chega na casa da pessoa um aviso sobre alguma coisa, né? Por exemplo, que ele infringiu uma regra. Notificação é uma comunicação formal de um fato relevante expedida pelo poder concedente, pela prefeitura, às concessionárias. No caso aqui, quando ele falar nesta lei em notificação, ele está dizendo que a prefeitura, o município de Salvador, está mandando uma comunicação formal para a concessionária. O poder concedente para a concessionária. O que é certificado de cadastro e vistoria? Pessoal, nós vamos ver que temporariamente vai ter que ser feito vistorias nos veículos do STCO. Então, o que é um certificado de cadastro e vistoria? É um documento comprobatório que comprove a regularidade do veículo junto ao poder concedente, junto ao município de Salvador. O que vem a ser um cadastro geral de operação. É o cadastro
onde constam todos, se é geral, todos os dados e equipamentos para a operação do STO. Existe lá, quando eu for começar a dar aula de verdade sobre o decreto, começar mesmo a ver as regras, nós vamos ver que vai existir um cadastro geral de operação. Lá vai ter que estar todos os dados e equipamentos, todas as linhas de ônibus, inclusive quando o ônibus passar de tantos anos vai ter que substituir. Tudo isso vai ter que estar nesse grande banco de dados que é o cadastro geral de operação. O que é especificações do serviço? É a caracterização da oferta do serviço. Por exemplo, dizendo que vai sair de um terminal, vai passar por uma rua, por um logradouro público, vai passar por um shopping center, vai passar por tal lugar. Então, a caracterização do serviço, especificação do serviço, isto é, os itinerários, que é a trajetória, a quantidade de viagens necessárias ao atendimento da demanda e seus respectivos horários. É a especificação. Você chega lá e diz assim, meu amigo da concessionária, integra aí, me dá aí a especificação do serviço. Eu quero saber o quê? O itinerário que vocês percorrem aqui com os ônibus de vocês, a quantidade de viagens e quero saber os horários. O que é ordem de serviço de operação? Isso nós vamos falar muito ao longo do decreto. O que é uma ordem de serviço? Ordem para executar um serviço de operação, chamado de OSO. É um documento emitido pelo município de Salvador, pelo Poder Concedente, pela CEMOB, que especifica todos os dados necessários à execução dos serviços de transporte pelas concessionárias. Tá bom? Estamos na reta final dos conceitos. O que é equilíbrio econômico-financeiro? Isso é importante. Quando a gente vai falar em aumento da tarifa de ônibus, se fala muito em equilíbrio econômico-financeiro. É uma equação econômico-financeira, uma equação matemática, contida na proposta comercial apresentada pelas concessionárias e integrante dos instrumentos do contrato, do instrumento de delegação do STCO, que determina o equilíbrio entre os encargos, as despesas, investimentos e riscos assumidos pela concessionária, o fluxo de caixa do empreendimento e sua taxa interna de retorno. E é aqui nesse contrato, pessoal, que nós vamos poder amarrar o aumento da tarifa, porque aqui ele vai apresentar uma equação, mostrando os custos dele no terminal, com o motorista, com a troca da renovação da frota, etc, etc, etc. Então, o equilíbrio econômico-financeiro é uma equação econômico-financeira que vai ser contida na proposta. Lembra que esse instrumento de delegação é um contrato, mas para ele ser assinado é feita uma licitação. E cada empresa vai colocar a sua equação econômico-financeira para ver qual vai ganhar, tá bom? O que são padrões de referência? Padrão é algo que você determina, para que as coisas sejam uniformes, que elas sejam repetitivas. O que é um padrão de referência? É um número, é algo para você comparar. Então, padrões de referência são representados por intervalos de valores para cada um dos indicadores de qualidade, pelos quais é possível a classificação dos serviços das concessionárias em relação aos 4 conceitos: excelente, bom, regular ou insuficiente. Não se preocupem que isso aqui eu vou aprofundar no decreto. Nós vamos ver, pessoal, que as concessionárias vão ser classificadas, tá? E se ela, por exemplo, ficar 4 trimestres como excelente, ela vai ganhar um certificado, ela vai acumular 10 pontos, para se no outro trimestre ela ficar ruim no serviço, ela somar os pontinhos lá, ajudar. Então, vai existir um serviço de qualidade para controlar, para medir a eficiência desse serviço de transporte coletivo. Então, padrões de referência, nós vamos ver assim, por exemplo, abaixo, menor ou igual a 60 pontos, isso que é intervalo de valores, menor do que 60 é insuficiente. De 60 a 75 é regular, tá entendendo? Esses intervalos de valores para cada indicador são os padrões de referência, mas isso a gente vai ver ao longo do curso. O importante é que padrões de referência são intervalos de valores para cada um dos indicadores, para serviço excelente, serviço bom, serviço regular ou serviço insuficiente. O que é um plano operacional? Plano é um planejamento. Quem é que tem que fazer esse planejamento? Olha, plano operacional, falei plano é planejamento. É o planejamento da oferta dos serviços de transporte, compreendendo as linhas, com seus itinerários, frota e intervalos entre viagens. Planejamento, tá bom? Plano operacional, planejamento da oferta
do serviço. O que é reencarroçamento de veículos? Você tem um ônibus que já está velhão, ou ele sofreu um acidente muito grande, e aí a carroceria dele você troca e aproveita só o chassi. Isso é o reencarroçamento de veículos. É o procedimento de reciclagem do ônibus, em que se descarta a carroceria antiga e se aproveita o seu chassi e motor para a instalação de carrocerias mais novas. Acabou. Essa bolinha aqui simboliza que acabou a parte de conceitos. E nós, quando formos estudar o decreto, sabe o que ele vai dizer? Que é proibido no STCO usar ônibus que tenham passado pelo reencarroçamento. Por isso que aqui ele vai explicar o que é reencarroçamento de veículo. Porque lá no decreto, propriamente dito, ele vai dizer apenas isso, que é proibido as concessionárias, é proibido, tá? É que elas utilizem o que, pessoal? Utilizem veículos que tenham passado pelo reencarroçamento, tá bom? Aquele veículo que aproveitou o chassis. Ok, então agora vamos para o próximo capítulo. Então agora a gente vai começar, propriamente dito, o nosso decreto. Nós vamos falar nesse capítulo dos direitos e dos deveres, né? Das obrigações dos usuários. Dos usuários, tá? Você, tá? Que vai usar esse sistema de transporte coletivo por ônibus. Então começa assim, né? Constituem direitos dos usuários do sistema de transporte coletivo por ônibus, sem prejuízo de outros direitos previstos na legislação. Não quer dizer que é só esses os nossos direitos, como passageiros dos ônibus, mas temos estes, tá? Estes aqui são os que podem cair em prova. Nós temos cuidado para não confundir direitos com obrigações, porque as questões, quando a gente elabora para a prova, a gente sempre mistura de propósito. Eu pergunto, é um direito? E aí eu começo a colocar obrigações. Então, cuidado. Então, direito, eu tenho o direito de dispor, tá, dos serviços de forma adequada, em condições de regularidade, eficiência, segurança, higiene, conforto, urbanidade e generalidade. Ou seja, generalidade quer dizer para todos, universalidade, vamos dizer assim, tá? Então, eu tenho direito que esteja disponível os serviços de forma adequada, ou seja, em condições de regularidade. Também tenho direito a obter todas as informações necessárias para o bom uso do serviço, tá? Tenho direito de receber informações sobre qualquer modificação ocorrida no serviço com antecedência necessária. Por exemplo, que a linha de ônibus vai fazer agora o percurso por outra rua. Então, eu preciso receber essa informação com antecedência necessária. Também tenho direito de externar reclamações e sugestões através de canais próprios criados pelo poder concedente, criado pela prefeitura e também pelas concessionárias, tá bom? Então, por exemplo, caixa de sugestões nos ônibus ou uma ouvidoria para você telefonar. Também tenho direito de ser tratado com urbanidade, respeito, educação, gentileza. Tenho direito de me beneficiar das gratuidades e reduções tarifárias na forma da legislação. Então, ele está se referindo, por exemplo, ao idoso ou outras categorias que tenham reduções. Tenho o direito de comunicar ao poder concedente, ao município de Salvador, as irregularidades de que tenha conhecimento, que eu ficar sabendo, referentes à operação do STCO, participando de forma ativa de sua fiscalização. Então, eu tenho direito, eu como usuário, de fiscalizar e de comunicar ao município as irregularidades. Eu tenho direito de receber a devolução correta e integral do troco. Eu tenho direito de exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações impostas às concessionárias pelo poder concedente. Eu sou um fiscal do município. Também tenho direito à continuidade de sua viagem, através da utilização de outro veículo alocado no serviço de transporte coletivo, sem custo adicional, sempre que ocorrer impedimento da viagem que estiver sendo realizada por motivos mecânicos, acidentes de trânsito ou outros fatos que impeçam o seu prosseguimento.
Isso é comum, né, pessoal? Furou o pneu, deu problema, o próprio motorista para na via, espera o próximo ônibus da linha passar e todos entram sem pagar nenhum custo adicional. É um direito do usuário. Também é direito o livre acesso e circulação de pessoas portadoras de deficiência e idosos aos equipamentos vinculados à operação do STCO destinados ao uso público, na forma da regulamentação aplicável. Por último, temos o direito ao acesso e circulação facilitados para gestantes, pessoas acompanhadas de criança de colo e pessoas com mobilidade reduzida em geral, aos equipamentos vinculados à operação da STCO, destinados ao uso público na forma regulamentada. Cuidado, hein? Cuidado aqui com a diferença, tá? Aqui ele fala assim, ó, o livre acesso e circulação, de pessoas portadoras de deficiente e idosos. O livre acesso, tá? Agora aqui é o acesso e circulação facilitados. O livre acesso é apenas para o portador de deficiência e o idoso. Agora, o acesso facilitado para gestante, pessoas acompanhadas de criança de colo, pessoas com mobilidade reduzida em geral. Tá bom? Livre acesso é para portador de deficiência e idoso. Acesso facilitado, gestante, pessoa acompanhada de criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida. A pessoa que está doente, tá? Por exemplo, não é uma deficiência definitiva, mas está doente. Agora vem as obrigações. Quem tem direitos tem obrigações, tem deveres. Constituem obrigações dos usuários do sistema de transporte coletivo por ônibus de Salvador, sem prejuízo de outras obrigações que possam ter previsões em outra lei. Primeiro, pagar. Tem obrigação de pagar pelo serviço utilizado, de acordo com a legislação e normas regulamentares. Tanto que nós vamos ver que o motorista, compete ao motorista, não deixar entrar, tá, na questão de a pessoa que não vai pagar. Também, depois vai ter as obrigações, tá, durante todo esse decreto do motorista, do despachante, do cobrador, do supervisor. É um rol gigantesco de obrigações de cada um individualmente. Aqui é do usuário, nós estamos falando das obrigações do usuário. É nossa obrigação pagar pelo serviço utilizado, pagar a passagem de ônibus. Também é nossa obrigação preservar e zelar pela conservação dos bens vinculados à prestação do serviço. Tá? Aí nós temos agora um bem grande que eu coloquei aqui numa tela. Tá? É nossa obrigação portar-se, pessoal, portar-se de maneira adequada na utilização do serviço. Nada de entrar com um aparelho de som, agora tem essas caixinhas de som, né? Bluetooth, alta potência, bateria, nada disso. Isso você não pode fazer. Portar-se é obrigação, portar-se de maneira adequada na utilização do serviço, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente, pela prefeitura, atentando especialmente para, vamos lá, colaborar para a circulação dos outros usuários no interior do veículo. Aí fica todo espaçoso, não se postando nas portas e não obstruindo desnecessariamente o corredor de circulação. Tá bom? Então, colaborar para a circulação dos outros. Ceder os assentos preferenciais indicados nos veículos para as pessoas com deficiência mental e físico-motora, idosos, gestantes, conforme a legislação. Então, ceder o assento preferencial. Se não tem ninguém, onde está praticamente vazio, tá? Mas tem lá 5, 6 assentos de idoso. Não tem, está vazio, todo mundo está sentadinho e você senta. Quando ocuparem todos os assentos, você tem que ceder. Também é obrigação do usuário apresentar ao motorista, cobrador ou qualquer agente público ou das concessionárias as credenciais para identificação do benefício de isenção ou redução tarifária, conforme procedimentos instituídos. Então, se você é idoso, mas tem uma cara de novinho, você vai e mostra a sua carteira lá. Apresentar ao motorista ou a qualquer agente público da concessionária a credencial é sua obrigação. Não está vendo que eu sou velho? Não é assim. Não está vendo que eu sou carteiro? Não está vendo que eu sou policial? Não é assim. Tá? Também é obrigação do usuário utilizar os benefícios de redução ou isenções tarifárias apenas para uso próprio, não transferindo o cartão eletrônico de passagem para uso de outras pessoas. Cuidado, hein? Tudo isso são obrigações.
E temos mais, zelar pela eficiência do serviço. Também é uma obrigação nossa, não praticando qualquer ato que possa prejudicar sua prestação ou os demais usuários utilizando-o de forma adequada. E informar as irregularidades de tal modo que seja possível sua precisa caracterização, ok? Bem, então, agora vamos falar da prestação do serviço, né? Então, olha, o artigo 7º, o sistema de transporte coletivo por ônibus possui natureza essencial. Esses serviços públicos, pessoal, de natureza essencial, eles têm regras, inclusive para greves, por exemplo. Esses serviços públicos de natureza essencial, eles devem ser prestados pelo próprio Estado, pelo próprio poder público. Só que no caso aqui, ele está sendo delegado para as concessionárias, vamos dizer assim, tá bom? Então, o STCO possui natureza essencial e deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, de modo a satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, urbanidade na sua prestação e modicidade tarifária. Uma tarifa módica é uma tarifa que tenha um valor bem baixo, tá? O mais baixo possível. Inclusive, muitas vezes, o Estado ele assume uma parte, assume as gratuidades, por exemplo, assume uma parte para que a tarifa possa ser seja mais baixa. Urbanidade tem a ver com educação. Generalidade tem a ver com universalidade. É para todos o transporte público. Atualidade, temos o direito às coisas do nosso tempo, às coisas modernas, e não aqueles ônibus de 1980, tá? Segurança no processo. Eficiência, tá? Ou seja, que seja utilizado os recursos da melhor maneira possível. Continuidade, né? Nós temos direito que o serviço ele esteja ali, se é de meia em meia hora, que ele esteja ali. Ou seja, que tenha uma regularidade desse serviço. Então, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, urbanidade e modicidade tarifária, tá bom? Então, essas condições, elas têm que ser satisfeitas, tá bom? O artigo 8º diz que o sistema de transporte coletivo por ônibus deverá atender aos requisitos de acessibilidade dos veículos de sua frota, a fim de priorizar o atendimento às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às pessoas acompanhadas de criança de colo e pessoas com mobilidade reduzida em geral. Uma pessoa, por exemplo, doente, tá com muleta, por exemplo, está com mobilidade reduzida. Ela não é considerada uma pessoa com deficiência, mas ela é uma pessoa com mobilidade reduzida, tá? Na forma da regulamentação aplicável. As concessionárias deverão prestar as empresas de ônibus deverão prestar toda a assistência possível aos usuários do sistema de transporte, dedicando todo o esforço para manter a regularidade e a prestação adequada ao mesmo, tá? Vamos para o capítulo 5, da organização, planejamento e especificações do STCO. Então vamos lá. Na organização, no planejamento e operação, primeiro eu vou falar de organização, planejamento e operação. Depois eu vou falar das especificações, tá bom? Então, primeiro eu falo no momento de organizar o serviço de transporte, planejar e a operação propriamente dita, colocar em prática, serão observadas as seguintes diretrizes. Na hora de você tomar uma decisão, você vai levar em conta essas diretrizes. 1. A orientação é pelo interesse público e para a garantia da mais ampla mobilidade e acesso aos espaços urbanos, de forma racional e eficiente, no menor tempo e custo possíveis, de modo a evitar tanto a segregação, a divisão dos espaços de atuação, quanto a superposição desnecessária de serviços, tá? Não pode segregar, tá, pessoal? Ficar separando em camadas aí. Também não pode fazer a superposição. Para que tem aquela linha fazendo o mesmo que a outra está fazendo? Não pode. Tem que ser de uso racional e eficiente. Então, a orientação, na hora de planejar, de operar, tá, o sistema, tá, o serviço de transporte, tem que ser pelo interesse público,
pela garantia da mais ampla mobilidade e acesso aos espaços urbanos. A segunda diretriz é a adoção do conceito de rede de transporte unificada, complementar e integrada, como vetor para a estruturação do serviço público de transporte coletivo, de forma a garantir melhor atendimento às necessidades da população usuária, pelo menor custo e menor impacto da estrutura urbana. Então a ideia é usar uma estrutura unificada, complementar e integrada. Por isso que nós temos esse sistema de transporte coletivo por ônibus, nós vamos ter o sistema de transporte complementar e vamos ter a integração, que pode inclusive participar outros modais, como o metrô, como o trem, como as vans, no caso os micro-ônibus, no caso do transporte complementar. A questão é adotar o conceito de unificação, de integração, como tudo tem que ser raciocinado junto, todos os modais de transporte. Outra diretriz para a tomada de decisões é a promoção da integração física e temporal. Lá no começo nós vimos o conceito de integração física e integração temporal. A integração física é quando você passa de um ônibus coletivo aqui para outro ônibus coletivo aqui. E a integração temporal é quando existe um tempo e tem um sistema eletrônico e tem um tempo. Durante aquele tempo que você pagou a passagem, você tem o direito de passar para outros tipos de transporte. Então, promoção da integração física e temporal no STCO, bem como da integração intermodal e tarifária. Então, a integração que você possa passar de um tipo de transporte do STCO para outro e a integração tarifária, que com aquela tarifa você pode ir, por exemplo, metrô e ônibus. Nós vimos, inclusive, que essas integrações são potenciais. Então, uma das diretrizes na hora de tomar decisões, da prefeitura tomar decisões, é partir sempre da ideia de integração física e temporal, bem como integração intermodal e tarifária. Está entendendo por que nós vimos aqueles conceitos? Porque quando ele vai falar agora, ele não vai explicar mais o que significa. Outra diretriz, favorecer, inclusive em termos de circulação viária, o serviço público de transporte coletivo, em detrimento do transporte privado individual e ampliação de sua participação na matriz de deslocamento da população. Aí você diz, poxa, mas tem 2 faixas para ônibus e só uma para o meu carrinho. É isso, a diretriz diz isso, favorecer, inclusive em termos de circulação viária, favorecer o serviço público de transporte coletivo, ônibus, em detrimento do transporte privado individual. E mais, ampliar a participação na matriz de deslocamento da população. Cada vez mais ampliar esse serviço público de transporte coletivo. Outra diretriz, manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do STCO, de modo a garantir a continuidade da prestação do serviço público. Tem que ter o equilíbrio econômico e financeiro, porque se a passagem de ônibus não for possível para o empresário, para a concessionária, manter todos os seus gastos do seu lucro, vai começar a cair a qualidade. Outra diretriz que tem que ser observada na hora de planejar, organizar e operar o STCO é adequação à política urbana do município, expressa no seu plano diretor e no seu plano de mobilidade. Se no plano diretor diz que, por exemplo, no centro antigo não pode passar em tal rua ônibus, não vai poder você passar, tá? Então tem que adequar esse sistema de transporte coletivo à política urbana de Salvador. Outra diretriz é a observância das necessidades de atendimento do STCO em áreas de expansão urbana ou de adensamento populacional. Então imagina que tem um local que está começando a crescer, ou então um local que a população já era grande, mas agora está ficando extremamente grande porque surgiu algumas fábricas lá, por exemplo. E você tem que observar essas necessidades de atendimento a essas áreas, tá bom? Nós vamos ver mais para frente nesse decreto que a concessionária, tá? Ela pode, inclusive, comunicar isso ao poder concedente para poder reestruturar todo o planejamento. Outra diretriz é a observância das manifestações da população usuária, as opiniões, através dos meios instituídos e, em especial, das informações colhidas através do sistema de relacionamento com o usuário, a ouvidoria. E a última diretriz, na hora de organizar, planejar e operar o STCO, é o emprego de metodologias e técnicas adequadas ao serviço,
baseadas em dados históricos e pesquisas atualizadas sobre a demanda de transporte. Então, quando você for planejar, você se basear em métodos e técnicas modernas e adequadas ao serviço, aos dados históricos. Quer dizer, você tem as informações de quanto da necessidade. Imagina que eu vou planejar para um grande evento, eu uso os dados do outro evento e também pesquisas atualizadas, tá? Bem, e agora, para encerrar, nós vamos falar da especificação dos serviços. Especificar o serviço nada mais é do que detalhar os serviços. Então, a especificação dos serviços no âmbito do STCO será realizada tomando-se como base a demanda, a quantidade aferida, medida por processos diretos ou indiretos de medição. Eu sou engenheiro civil, pessoal, entre outras coisas. E a gente estuda transporte, trânsito dentro da engenharia civil. Eu lembro que eu ia para a esquina e ficava contando, quando o sinal fechava, quantos carros paravam e ficavam esperando. Aí depois eu anotava o tempo para que o último que ficou parado passasse pelo sinal depois que ele abria. Tudo isso são informações, são medições. Você vai aferir por processo direto, como é o caso desse, ou indireto de medição. Também para especificar o serviço, tem que tomar como base o seu comportamento em termos de distribuição espacial e temporal. Quer dizer, eu tenho que fazer a distribuição pelos bairros e pelos horários, tá bom? Também tenho que tomar como base, na hora de especificar o serviço, a capacidade dos veículos utilizados, onde cabe 46 pessoas sentadas, ou se cabe 90 pessoas sentadas, porque é um ônibus que está... um ônibus maior, né? Também tem que levar em conta a taxa de conforto. Lembra do que é taxa de conforto? É aquela questão da pessoa em pé no ônibus. A quantidade de pessoas em pé dividido pela metragem quadrada que tem disponível para as pessoas ficarem em pé. Tenho que levar em conta a taxa de conforto em termos de densidade de passageiros em pé. Por isso que lá antes ele já explicou o que é taxa de conforto. É a razão entre o número de passageiros em pé no ônibus e a área em metros quadrados disponível para as pessoas ficarem em pé. Também na hora de especificar os serviços, tem que levar em conta os intervalos máximos de espera, o tempo da viagem e demais condições específicas, tá bom? Para os estudos de especificação dos serviços, as concessionárias realizarão pesquisas. Olha, quem vai realizar as pesquisas são as concessionárias. Mas nós vamos ver nesse esquema que eu fiz que o poder concedente também pode realizar pesquisas. Estudos. Para os estudos de especificação dos serviços, as concessionárias realizarão pesquisas de demanda periódicas nas principais linhas do STCO, as quais servirão para o planejamento e programação do poder concedente em conjunto com as concessionárias. Isso aqui pode cair na prova, esse esquema. Os estudos de especificação dos serviços, quando forem realizados pelas concessionárias, vai ter um caminho. Quando os estudos forem realizados pelo poder concedente, vai ter outro caminho. Então, os estudos de especificação dos serviços, quando realizados pelas concessionárias, serão submetidos ao poder concedente. Se a concessionária, a empresa de ônibus, realizou o estudo, ela submete ao poder concedente, ao município de Salvador, para a definição final da oferta de viagens necessárias após uma prévia avaliação. Agora, quando os estudos forem realizados pelo poder concedente, é o contrário. Eles deverão ser apresentados às concessionárias, mas não para ele definir, para as suas considerações, para ele dizer não concordo, concordo, antes da definição final da oferta de viagens, necessariamente, pelo poder concedente. Quem vai definir o número de viagens é o poder concedente. Se a concessionária fizer o estudo, ela submete ao poder concedente. Se o poder concedente fizer o estudo, ele apresenta às concessionárias para que ela faça as suas considerações e depois o próprio poder concedente define o número de viagens, tá bom? Tudo isso, pessoal, na hora de especificar o serviço. Vamos ter uma nova linha de ônibus de tal bairro para tal bairro. Pois é, na hora de especificar os serviços, tem que ter esses estudos, tá bom? O poder concedente definirá. O que ele definirá? Quem é o poder concedente? Já sabemos, de cor salteada, município. Os padrões mínimos de taxa de conforto, padrão mínimo, ou seja, tem a ver com o mínimo de as pessoas que vão ficar em pé, entendeu? Não pode ser uma quantidade gigante.
tem que ter um padrão mínimo. No mínimo tem que ter tantos passageiros por metro quadrado. E os intervalos máximos, intervalo entre uma viagem e outra, todos esses conceitos nós vimos no começo. E ela vai estabelecer isso de acordo com as condições econômicas, operacionais e tecnológicas do sistema de transporte coletivo por ônibus, tá bom? As concessionárias, ou seja, as empresas de ônibus, a partir da especificação dos serviços, elaborarão o plano operacional. Então, presta atenção. Quem faz a especificação dos serviços é o poder concedente. Baseando-se nessa especificação, as concessionárias vão fazer o plano operacional, o planejamento dela, tá? Definindo as tabelas de serviços e, consequentemente, quadro de horário dos ônibus. Porque na especificação vai dizer que tem que ter ônibus de 30 e 30 minutos, mas quem vai dizer que às 7h15, que às 8 horas, já é o plano operacional da empresa. Esse plano operacional será apresentado pelas concessionárias ao poder concedente para a definição final, após prévia avaliação técnica do quadro de horário a ser praticado. Então, ela vai fazer o plano operacional baseando-se na especificação do serviço e vai submeter ao poder concedente. Havendo necessidade de ajuste nesse plano operacional, as concessionárias farão as revisões, reapresentando para aprovação final do poder concedente. Tá? As concessionárias poderão, não é deverão, atualizar esse plano operacional, que tem os horários das viagens, independentemente da realização de estudos de especificação dos serviços, em situações supervenientes, devidamente demonstradas e justificadas, devendo submetê-lo à aprovação do poder concedente na mesma forma como disposto no artigo. Tá? A fiscalização do poder concedente da prefeitura, em situações excepcionais e para melhor atender o interesse público, poderá efetuar alterações emergenciais dos aspectos operacionais. Então a fiscalização chega lá e diz assim, olha, tá errado, de 20 minutos não está dando certo. Começa a liberar ônibus de 10 minutos. Pois é, em casos excepcionais, a fiscalização da prefeitura pode, para melhor atender o interesse público, pode efetuar alteração emergencial. Mas depois tem que fazer uma alteração realmente desse plano operacional, tá bom? O sistema de transporte coletivo por ônibus será executado conforme as especificações operacionais registradas no tal Cadastro Geral de Operação do STCO, objeto das ordens de serviço de operação, e conforme os padrões técnicos e operacionais definidos nos atos normativos estabelecidos pelo poder concedente, nos instrumentos de delegação e na legislação. Isso aqui não vai cair na tua prova. Mas, pessoal, tudo que tiver no plano operacional vai ter que passar para um grande cadastro geral de operação, onde fica tudo guardado as informações de todo o sistema, tá bom? Essas ordens de serviço de operação, chamada de OSO, conterão características operacionais de cada linha de ônibus, especialmente, dificilmente isso vai cair na prova, quase impossível. Código e denominação do serviço, denominação e razão social da empresa de ônibus, data da vigência daquela concessão daquela linha, número sequencial de emissão, localização dos pontos terminais, extensão da linha, pessoal, isso aqui é irrelevante para a prova. Tudo que tem que ter na ordem de serviço. A ordem de serviço é um formulário que tem todos esses campos para preencher. Nunca um concurso vai pedir o que tem que ter, tá bom? As ordens de serviço de operação serão reeditadas sempre que houver alterações nas características operacionais das linhas, tá bom? Nada disso aí deve cair. Como eu falei para vocês, eu estou vendo artigo por artigo, tá? Muita coisa é importante, tá? Mas tem uma grande parte dessa legislação que você não tem importância alguma, porque ninguém vai, depois de ter tanta facilidade de elaborar a questão, ele não vai cair num ponto como esse. Os estudos para modificação do plano operacional realizados pelas concessionárias, isso eu já falei. Quando as concessionárias fazem os estudos, esses estudos deverão ser apresentados ao poder concedente. Só que tem que ter o objetivo da alteração, justificativa, pesquisas realizadas e memória de cálculo. Porque quando é
o próprio poder concedente, a Prefeitura de Salvador, que tem o interesse em mudar o plano operacional, ela não precisa se justificar com a concessionária. Ela apenas vai mostrar para ela fazer as considerações dela. Mas se partir, imagina que a própria concessionária diz, eu quero aumentar a quantidade de ônibus. Ela não pode aumentar na cabeça dela. Ela tem que ter autorização. Ou para diminuir. Então, ela precisa apresentar ao poder concedente o estudo. Com que objetivo ela quer alterar, qual a justificativa, quais as pesquisas, o cálculo. As propostas somente serão encaminhadas pelas concessionárias por meio do seu representante legal, devidamente constituído. Por exemplo, as concessionárias integram, né? Então ela vai pegar quem é o responsável, tem lá no contrato social que constituiu a empresa e vai assinar. A proposta que não for acompanhada do estudo de viabilidade técnica e dos requisitos indicados nesse artigo, ou seja, justificativa, pesquisa realizada de cálculo, tá? E não for apresentado o estudo de viabilidade técnica, não vai nem olhar, jogar no lixo, não será objeto de apreciação e homologação pelo poder concedente. Tá bom? A programação operacional proposta deverá acompanhar também as novas demandas de serviços, notadamente se ocorrer. Então, olha, a concessionária vai querer uma nova programação operacional, nova quantidade de ônibus, de horário, tá? Mas também deve acompanhar, essa programação proposta também deverá acompanhar, se acontecer crescimento ou diminuição no número de passageiros transportados em decorrência do aumento ou decréscimo da população. Então, diminuiu muito a população naquele bairro, todo mundo está indo embora dali, daquela parte, por exemplo. Então, você precisa apresentar esse pedido de alteração. Também quando tem uma variação pontual da demanda, como consequência da expansão urbana, caracterizado por novos polos geradores de viagem. Lembra de polo gerador de viagem? Por exemplo, se construiu um novo estádio de futebol ou um novo shopping center, um novo condomínio gigante, com milhares de casas. Empreendimentos comerciais e industriais, serviço de educação, colégio, serviço de saúde, conjuntos habitacionais, utilidades públicas ou privadas de serviço, adensamento de núcleos habitacionais. Cresceu ali, muitos prédios e tal. Então, quando tiver essa variação pontual, também tem que fazer uma proposta para alterar a programação operacional. O estudo de viabilidade técnica conterá um levantamento potencial da demanda para a determinação de um nível básico dos serviços, cujo monitoramento embasará a oferta definitiva dos serviços. Não vai cair. As concessionárias, isso é importante, serão informadas pelo poder concedente sobre a instalação de novos polos geradores de viagem. Então, tem que avisar, por exemplo, quando a prefeitura autorizar que seja construída uma nova escola, um estádio de futebol, um shopping center, as concessionárias serão informadas pelo poder concedente sobre a instalação de novos polos geradores de viagem. E terão um prazo, isso é importante, as bancas adoram um prazo de 60 dias, contados a partir do recebimento dessa informação, para apresentar a proposta de criação de serviços ou adequação dos existentes. Isso é muito importante, hein? Então, o poder concedente, o município, é ele que autoriza as obras. Então, ele vai informar a concessionária. A concessionária foi informada que vai ter um polo gerador de viagem, vai ter 60 dias para apresentar a proposta para alterar ou adequar. A proposta de criação de novos serviços ou adequação dos existentes para atender essas novas demandas, quando compartilhadas por áreas operacionais, por exemplo, várias linhas atendem aquele shopping, deverá ser protocolizada junto ao poder concedente, acompanhada de estudo e informações assinadas pelos representantes legais de todas as concessionárias envolvidas. Porque se é um shopping center no centro da cidade, várias linhas passam ali, vai mexer com todas. Mas se for um shopping center lá na periferia, onde só uma linha de ônibus atende, aí não, basta essa concessionária. Mas quando for atender demandas compartilhadas por várias áreas operacionais, aí o representante de todas as concessionárias precisam assinar o documento. As concessionárias poderão alterar o quadro de horários do plano operacional,
durante os períodos de dias atípicos. Lembra dos dias atípicos? Nós já vimos o conceito de dias atípicos, né? Então, por exemplo, na época das férias escolares, ou num dia que está entre 2 dias não úteis, lembram? Considerando que os quadros de horários poderão ser reduzidos em até 20% daqueles vigentes para os dias típicos. Pessoal, vocês sabem que em geral diminui muito mais, né? Mas a regra é que nos dias atípicos pode reduzir em até 20% daqueles vigentes para os dias típicos, tá? A proposta de quadros horários para os dias atípicos deverá ser acompanhada de comparativo entre a demanda dos dias típicos e atípicos correspondente no ano anterior, no ano imediatamente anterior. Então, é porque você precisa apresentar para a prefeitura a proposta, por exemplo, no próximo feriado, nas próximas férias de julho, nas próximas férias de dezembro, você precisa apresentar antecipadamente, aí você precisa mostrar o que aconteceu, os dados do ano passado, tá bom? O calendário de dias atípicos será definido previamente pela prefeitura e enviado aos concessionários. Os feriados, né? Os feriados que ficam intercalados, tá? E imprensados, né? Vamos dizer assim, ou também as férias escolares, as discussões referentes ao planejamento da rede de transporte e à oferta de serviços serão realizadas através de um comitê técnico. Eu falei para vocês lá no começo o conceito de comitê técnico e eu disse que eu ia aprofundar. O comitê técnico é formado por representantes da prefeitura, do Poder Concedente, 3 representantes e um representante de cada uma das concessionárias. Então, as discussões referentes ao planejamento da rede de transporte e à oferta de serviços serão realizadas através de um comitê técnico, CT, integrado paritariamente por técnicos do Poder Concedente e das concessionárias. Tem que ter representante dos dois. Do comitê técnico, CT, o Poder Concedente estabelecerá a composição e o ordenamento do CT, que será constituído por 3 representantes seus, da prefeitura, e um representante de cada concessionária, todos com direito a voto. O comitê técnico terá funcionamento permanente, reunindo-se ordinariamente em periodicidade semanal. Toda semana tem que ter reunião desse comitê técnico para discutir essas questões operacionais. A presidência do comitê técnico, claro que vai ser um representante da prefeitura, caberá sempre a um dos representantes do Poder Concedente. Não pode ser um representante da concessionária, tá bom? As deliberações, as decisões do comitê técnico, quanto aos assuntos objetos de sua apreciação, deverão ser tomados preferencialmente com base no consenso. A ideia é que discuta até que a gente chegue a um consenso, todo mundo concorde. Mas na impossibilidade, por maioria simples, sendo que tem que respeitar o quórum mínimo de 2/3 dos seus integrantes presentes. Se forem, por exemplo, 10 membros, se forem, por exemplo, 20 membros, 21 membros, tá? Então, tem que ter lá, por exemplo, 14 presentes. E dos 14, a metade mais um tem que votar. Ou seja, a maioria simples tem que concordar com essa mudança. Mas a ideia é preferencialmente por consenso. Se não for possível, maioria simples. Mas não basta a metade dos presentes. É a metade dos presentes, mas tem que ter no total, no mínimo, 2/3 dos componentes do comitê técnico. Em caso de empate no encaminhamento das deliberações, caberá ao presidente proferir um novo voto de desempate. Ou seja, ele vai ter o voto de qualidade. Ele vota de novo, é como se fosse assim. O CT, o comitê técnico, poderá estabelecer o seu regimento interno, desde que não contrarie as normas estabelecidas neste regulamento operacional e nos instrumentos de delegação, nos contratos, tá, do STCO. E, finalmente, chegamos nos exercícios. Cansou, né? Isso aqui, pessoal, é só 1/3 do decreto, tá? 1/3, tá? Aqui na internet a gente está colocando esse 1/3. No curso completo, que eu não fiz propaganda nenhuma até agora, você pode adquirir em lojadoconcurseiro.com.br.
tá? Super em conta, ou pelo menos a nossa revisão final, uma semana de revisão final, apenas R$ 39,00, pessoal. Dá uma olhadinha lá no site, eu nem vou fazer muita propaganda aqui, porque eu não gosto muito disso, mas eu tenho um carinho especial pela Bahia. Fiz um trabalho maravilhoso junto com a equipe para a Embasa. Vai sair a Embasa de novo, nós vamos arrebentar de novo, vamos colocar a maioria lá dentro. E convido você a entrar, lojadoconcurseiro.com.br. Tem um curso maravilhoso que vai ser lançado esses dias, 120 questões da FGV, com a professora Yara Selle. Curso maravilhoso por apenas R$ 39,00. Não fica de fora. E claro, pelo menos no YouTube fica conhecendo nossos trabalhos. Você que faz parte já do curso completo, logo logo eu vou gravar a parte 2 e a parte 3 deste decreto todo. Para o pessoal do YouTube, a gente vai gravar até aqui, nessa primeira parte, que já é bem grande, mas é suficiente para você conhecer o nosso trabalho. É com muito carinho que a gente faz esse tipo de trabalho, tá, pessoal? A primeira questão diz assim: é bom você sempre dar um pause aí você vê se acerta, depois você dá o play de novo, vai anotando. No final você põe lá um comentário: professor Petrônio, eu sou do bairro tal, eu sou do município tal, eu sou do estado tal, eu acertei tantas. Ou então, fala mal de mim, fala bem, não importa, mas deixa lá o teu recado, diz principalmente quantas você acertou, se gostou, se não gostou da nossa aula. Tá bom? Então, olha só, de acordo com o decreto número 25966 de abril de 2015, que aprova o Regulamento Operacional do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus, STCO de Salvador, Bahia, o disciplinamento e a fiscalização operacional do STCO é de competência de quem? Da Secretaria Municipal de Mobilidade, CEMOB, da Agência Reguladora e Fiscalizadora do Serviço Público de Salvador, ASAL, da Secretaria de Infraestrutura e Obra Pública, CEINFRA, ou do Governo do Estado da Bahia. A quem compete o disciplinamento e a fiscalização operacional do STCO? Secretaria Municipal de Mobilidade, CEMOB. Claro, sem prejuízo das atribuições de fiscalização e regulação da ASAL, mas o disciplinamento e a fiscalização operacional do STCO compete à CEMOB. Está aqui, pessoal, está lá no artigo 3º, caberá à Secretaria Municipal de Mobilidade o disciplinamento e a fiscalização operacional do STCO. Claro, sem prejuízo das funções de regulação, controle e fiscalização da ASAL. Mas a quem compete, a quem cabe o disciplinamento e a fiscalização operacional do STCO? A CEMOB, tá bom? Segunda questão, vai lá para você acertar, tá? Lembra que nós temos as nossas linhas intra-áreas, interáreas e radiais, né? Então, o Regulamento Operacional do Serviço Público de Transporte Coletivo por Ônibus, STCO, traz em seu artigo 4º diversas definições, visando melhor entendimento e padronização da linguagem. Sobre essas definições, é correto afirmar que a definição de linhas radiais, linha radial é aquela que vai para o centro antigo de Salvador. Não é isso, pessoal? Então, bora ver aqui esses conceitos aqui. Em cada um a gente vai dizer o que é. Não basta acertar a questão, eu quero saber o que é esse conceito, o que é esse conceito. Conjunto de viagens de ônibus organizadas em um itinerário regular, entre pontos terminais e de parada, com horários definidos. O que é isso aqui? Um conjunto de viagens de ônibus. Isso é linha? O que é isso aqui? Ou isso é linha radial, pessoal? Isso é linha. Isso é apenas linha. Conjunto de viagens de ônibus organizadas em um itinerário regular, que é a trajetória, entre pontos terminais e de paradas, com horários definidos. Linhas que ligam regiões situadas em áreas operacionais distintas. Tem uma área operacional, outra área operacional. Liga uma para outra. É as linhas interáreas. Tá? Interáreas. Agora, linhas que ligam regiões situadas dentro de uma mesma área operacional. Tem aqui uma área operacional, uma área operacional. Se um liga a outra, é interáreas. Mas se o ônibus ele liga daqui para cá, aí é intra-áreas. Linhas intra-áreas. Linhas que ligam regiões situadas dentro da mesma área operacional. Ele quer saber o que é linha radial. Linhas que ligam regiões das áreas operacionais ao centro antigo da cidade, né, pessoal? Linhas radiais, muito fácil, muito tranquilo.
Acertou? Que bom. 2-0 para vocês? Acertou as duas? Que bom. É isso. Vamos lá agora. Mais uma para você fazer. O Regulamento Operacional do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros traz em seu artigo 4º várias definições. Podemos afirmar que a definição de dia atípico dia atípico tem a ver com férias escolares. Lembra? Uma das coisas que tem que ver. Dia útil de segunda a sexta-feira, exceto feriados, situado fora do período de férias escolares, que não esteja inserido entre 2 dias não úteis. Opa, isso é dia típico. Isso é dia típico. Dia útil de segunda a sexta-feira, exceto feriados, situado dentro do período de férias escolares. Ou dia útil inserido entre 2 dias não úteis. Ou ainda, um dia útil cuja demanda pelos serviços seja alterada em função de eventos específicos como jogo Bahia e Vitória. Isso aqui é dia atípico. Essa é a nossa resposta. Temos agora aqui, medida de tempo entre os horários de viagem ou entre a passagem de veículos consecutivos de uma mesma linha em qualquer ponto do seu trajeto. Isso é o intervalo. É medida de tempo entre os horários de viagem, é o intervalo. Duração total da viagem, incluindo os tempos de percurso e paradas no terminais, tempo de viagem. Não tem. Duração total da viagem, tempo de viagem, não tem o que errar. Mais uma de conceitos, não pode confundir integração física com integração temporal. Ele quer saber o conceito, a definição de integração física. Na verdade, isso aqui é para você treinar, uma por uma, modalidade de integração, através do qual o usuário transfere-se entre linhas do STCO, de uma para outra, respeitadas as condições. É essa aqui a nossa resposta, tá bom? Integração física. Modalidade é física, é quando você passa de um STCO para outro, de um ônibus para outro, transfere-se entre linhas do STCO, tá? Agora, se for entre o STCO e outra modalidade de transporte, já é intermodal. Modalidade de integração, através do qual o usuário transfere-se entre os diversos modais, por isso que é intermodal, em público, transporte em operação na cidade, respeitadas as condições, etc, etc. Aí já é a integração intermodal. Aí temos outra, funcionalidade potencial do sistema de bilhetagem eletrônica implantado no STCO, que permite aos usuários a realização de uma integração intermodal entre um modal de transporte com outro, mediante o pagamento de uma tarifa integrada. Aí já é a integração tarifária. Integração tarifária. E a funcionalidade potencial do sistema de bilhetagem eletrônica implantado no STCO, que permite aos usuários a realização, dentro de um intervalo de tempo definido, para outro tipo de transporte, aí já é a integração, o que, pessoal? De tempo, ou seja, a integração temporal. Tudo bem? Bem tranquilo isso aqui. Quinta questão. Essa aqui já não é mais de conceito. De acordo com o decreto 25966, que aprova o regulamento operacional do STCO, sem prejuízo de outros direitos previstos na legislação, constitui direitos dos usuários do STCO, exceto, então, 4 alternativas, 4 são direitos, 3 são direitos, uma não. É direito do usuário obter todas as informações necessárias para o bom uso do serviço. É um direito. É um direito do usuário ser tratado com urbanidade e respeito. Tá certo. É um direito do usuário exigir, direito de exigir, o fiel cumprimento de todas as obrigações impostas à concessionária pelo poder concedente. Certo? É um direito do usuário pagar. Não, pagar não é um direito. Pagar pelo serviço é uma obrigação. Pagar pelo serviço utilizado de acordo com a legislação e normas regulamentares. Isso aqui não é um direito, isso é uma obrigação, tá? Por isso que constituem direitos, exceto esse, porque esse aqui é uma obrigação, tá bom? Então, é o que diz aqui, ó, no artigo 5º. No 2, obter informações. No 5, ser tratado com urbanidade. No 9, exigir o fiel cumprimento. Agora, obrigação, pagar pelo serviço utilizado. Aí já é obrigação, já é no artigo 6º.
Sexta questão. De acordo com o decreto 25966, que aprova o Regulamento Operacional do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus STCO, na organização, planejamento e operação serão observadas as seguintes diretrizes, exceto, então vamos lá, 4 diretrizes, só que uma está errada. Promoção da integração física e temporal no STCO, bem como da integração intermodal e tarifária. Tá certo? Uma das diretrizes é a integração física, temporal, intermodal e tarifária. Favorecimento, inclusive em termos de circulação viária, do transporte privado em detrimento do serviço público? Não, essa aqui está errada. Favorecimento, inclusive em termos de circulação, do transporte público em detrimento do serviço privado individual. Essa. Outra diretriz, adequação à política urbana do município, expressa em seu plano diretor e no seu plano de mobilidade. Emprego de metodologias e técnicas adequadas ao serviço, baseadas em dados históricos e de pesquisas atualizadas sobre a demanda. É a B. A B está errado, ela não é uma diretriz, porque não é favorecimento do transporte individual, e sim favorecimento do transporte público em detrimento do individual. É o que diz aqui, ó, no item 4 das diretrizes. Favorecimento, inclusive em termos de circulação viária, favorecimento do serviço público de transporte coletivo em detrimento, ou seja, indo contra o transporte privado individual. E, além disso, ampliar a participação do transporte público na matriz de deslocamento da população. Sétima questão. De acordo com o decreto 25966, as concessionárias poderão alterar o quadro de horário do plano operacional durante o período de dias atípicos, considerando que os quadros de horários poderão ser reduzidos em até quantos por cento, pessoal? Um dia atípico, férias escolares, por exemplo, aí, tá? Dias atípicos, tá? Então, segunda a sexta-feira, no férias escolares, por exemplo. Pode ser reduzido o quadro de horário? Pode. Em até quantos por cento? 20%. Em até 20% daqueles vigentes para os dias típicos. Tá? As concessionárias poderão alterar o quadro de horário do plano operacional durante o período de dias atípicos, considerando que os quadros de horários poderão ser reduzidos em até 20%. Tá bom? Oitava questão, tá? Quase já me despedindo, mas volto a dizer, deixa o teu comentário no vídeo, entra no site Loja do Concurseiro, cara, pelo menos a revisão, a semana de revisão final. Ah, tem um curso que vai fazer de graça. A nossa revisão é especial. Ela é como essa aula, ela é com carinho, ela é calculado o que pode cair, o que não pode cair, é preciso, tá? Você não fica de fora. Pelo menos, eu te aconselho a pegar o nosso curso completo, que nós estamos gravando e gravando e gravando, para ficar tudo beleza. Mas pelo menos a semana de revisão, estou avisando, quem avisa, amigo é. De acordo com o decreto 25966, o poder concedente estabelecerá a composição e o ordenamento do comitê técnico, que será constituído por 3 representantes seus e 1 representante de cada concessionária, todos com direito a voto. Em relação ao tema, julgue. É correto afirmar? É correto. O CT terá funcionamento permanente, tá certo até aqui, reunindo-se ordinariamente em período mensal, tá errado, é em período semanal, que o comitê técnico. A presidência do CT caberá sempre a um representante das concessionárias, jamais. A presidência caberá sempre a um representante do poder concedente, no caso da prefeitura. As deliberações do CT, quanto aos assuntos objeto de sua apreciação, deverão ser tomados preferencialmente com base no consenso entre os seus membros, concordam? E até aqui está certo. E na impossibilidade por maioria simples, está certo? Respeitado o quórum mínimo de 1/3 de seus integrantes, é de 2/3. Também está errado, ele quer a correta.
Em caso de empate, no encaminhamento das deliberações, caberá ao presidente do CT proferir novo voto de desempate. Essa é a correta letra D de dado, tá? E é isso que está aqui, ó. Em caso de empate, no encaminhamento, novo voto. 2/3, tá certo? Sempre a presidência será o representante do poder concedente. A reunião, ela é semanal, tá bom? A gente fica por aqui, eu espero que tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!